Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 20º episódio da nossa série Angular versus React, e neste vídeo nós vamos adicionar ao nosso informações local a modal com a descrição do local que nós estamos visualizando. Então, para fazer isso, nós usaremos o Bootstrap para gerar aquela janela modal e vamos então ver como que ficaria essa implementação no Angular. Então, no Angular, como nós vamos seguir aquele modelo de componentização, o que nós vamos fazer é criar um novo componente para ser responsável por exibir a modal. Então, você se recorda que no info local, nós já havíamos chamado um primeiro componente, que era o que renderizava ali o mapa. Então, vamos adicionar um segundo componente para simplesmente exibir a modal. E com isso, nós vamos isolando bem e desmembrando bem o nosso código em diferentes componentes, evitando assim ter um código muito complicado e de difícil manutenção. Então, para criar um nosso componente no Angular, nós devemos vir aqui na raiz da aplicação e nós vamos digitar o seguinte comando: ngg component, e nós vamos digitar componentes para adicionar no mesmo diretório, barra modal descrição local. Então, esse será o nome do nosso componente. Então, vamos digitar este comando, pressionar Enter, e como resultado, nós teremos a seguinte saída. Então, 4 arquivos serão criados: um arquivo CSS, um HTML, um TypeScript de testes e o TS, o TypeScript do componente mesmo. Além da atualização no appmodule.ts para fazer a importação dos recursos desse novo componente. Então, aqui ele tem Insert App Components, modal descrição local, e o componente modal descrição local. Feito isso, vamos então ao nosso código. Então, aqui no Atom, Angular Mapas, Source, App. Então, somente para confirmar, se nós viermos aqui no App Module, repare que o Angular adicionou aqui a importação do componente, assim como a devida declaração aqui no ng module. E se nós viermos em Components, nós temos aqui o modal descrição local, com os nossos 4 arquivos. Então, se nós pensarmos do ponto de vista da modal, vamos abrir o componente primeiro. Então, se nós pensarmos do nosso ponto de vista da modal, o que nós precisaremos para ele? Nós teremos que receber lá do nosso info local duas informações básicas: o nome do local, que nós vamos exibir na modal no título, e a descrição, que é o que nós iremos exibir nas modais, que na modal, que são aqueles parágrafos com as informações no formato de array. Então, o nosso componente, do ponto de vista de implementação de código, ele só vai precisar disso, ter essas duas informações em mente, guardadas nele. Então, para fazer isso, nós já vimos anteriormente que nós poderemos usar o input, a anotação input, para fazer esse tipo de importação. Portanto, nós vamos aqui em import, habilitar a importação do input e vamos declarar aqui as duas informações que nós queremos. Então, @input, abre e fecha parênteses, nome, do tipo string, e esse outro input, descrição, que também será aqui do tipo string. Feito isso, nós temos a implementação já completa para a nossa implementação. Agora nós poderemos partir para o HTML. Então, o HTML ele divide em duas partes. A primeira parte é um botão, que é o botão que vai ficar também sobreposto ao mapa, que ao clicar ele vai exibir a modal, e o código da modal em si.
Então, aqui a questão do botão, ele não tem praticamente nenhuma diferença para o anterior, do voltar, exceto que ele possui uma configuração de botão info não secundário, então a cor dele é diferente. E ele também tem o papel de habilitar a exibir a modal para nós. E aqui nós temos o código da modal. Então esse código, ele, olhando assim, ele parece complexo, né? Se você pensar como que eu cheguei até esse código, a informação é simples. Eu simplesmente olhei e extraí o código da documentação oficial do Bootstrap. Então, se você abrir no navegador, aqui em getbootstrap.com, vier em Docs, em Components e procurar aqui por modal, você vai chegar nessa tela. E aqui existem exemplos, então a modal inline, tem todos os tipos, essa modal e diversas variações dela. Então eu basicamente fui extraindo e deixei a modal no formato que eu queria, mas o código ele está todo aqui para todo tipo de modal que você deseja. Então basta você constar a documentação e fazer aqui a sua utilização. Então voltando ao código, o botão ele tem sempre, se você olhar na documentação, essas duas informações, essa que é o data toggle modal, que vai estar associado à classe onde será exibida a modal, e esse data target modal info, que será o ID da modal que será exibida. Então esse botão sempre será visível e automaticamente ao clicar nele, essas duas funcionalidades, dois atributos, farão com que a modal seja exibida lá pela API do Bootstrap. Aqui nós também exibimos um ícone e a descrição do botão, o label dele. E aqui eu não vou passar linha por linha, porque como eu disse, as configurações são as mesmas extraídas do Bootstrap. Então, basicamente é uma série de divs e algumas subdivisões, como por exemplo aqui nós temos, como nós podemos ver, a classe do header, então aqui nós estamos falando do título. Aqui nós temos talvez algo interessante sobre o Angular, que é como que eu faço para exibir aquela informação que está no meu componente dentro de um template. Então, se nós olharmos o nosso componente, nós temos aqui um atributo chamado nome. Como que eu faço para exibir este nome no meu template? E a resposta é exatamente essa, usar essa marcação abrindo duas chaves, o nome do atributo e fechando duas chaves. Então aqui, este valor ele será convertido para o valor do atributo nome. Aqui o restante é tudo Bootstrap, então só para adicionar o botão de fechar. E aqui já é a parte do corpo mesmo, conteúdo da modal. E aqui nós temos algo bastante interessante também do Angular, que é como exibir as informações da descrição. Porque você deve se lembrar de que nós armazenamos esses dados como uma lista com todas as informações. Eu posso até abrir aqui novamente a nossa API, o arquivo. Então, info locais, se você olhar aqui a descrição, repare que é uma lista contendo os parágrafos sobre os locais. Portanto, quando nós estamos no nosso HTML, nós temos que iterar sobre essa lista e ir exibindo um a um. E o Angular tem uma diretiva, como é chamada, que é essa asterisco ngFor. Então nós já vimos o ngIf, desta vez nós iremos ver o ngFor. Então o ngFor nada mais é do que uma diretiva que permite iterar sobre os elementos. Então
O que vai acontecer aqui é que esse ngFor ele vai receber este comando que ele vai iterar um a um e ele exibindo o resultado. Então aqui eu tenho essa definição, let linha of descrição. Então esse let linha vai ser o elemento que eu estou iterando no exato momento. E descrição é a nossa array. Então essa descrição ele está lá no nosso componente. Ele está aqui, ele vem lá do componente que chamar esse daqui da descrição. Então esse ngFor ele vai iterar sobre essa lista de descrição e vai atribuir o valor de cada linha a essa linha. E você pode trabalhar do jeito que você quiser com essa linha. No nosso caso, nós simplesmente a imprimimos aqui dentro de um atributo P, que é um de parágrafo. Então, o que vai acontecer aqui é que para cada linha dessa descrição será gerado um parágrafo com o conteúdo da linha. E nós teremos então o corpo da nossa modal renderizado. E por fim também aqui no rodapé, somente código do Bootstrap com o botão fechar. E com isso nós temos todo o HTML da aplicação. Feito isso, faltou ver o arquivo CSS, pois nós precisaremos fazer um posicionamento também desse exibir informações. Então, nosso CSS ele segue a mesma linha do botão voltar. Nós aplicamos a div a posição fixa, nessa posição 220 a partir do top right 5, então ele vai ficar também no canto superior direito, mas abaixo do botão voltar, pois o top aqui ele tem uma diferença do topo de 220 pixels. E o z-index também é um z-index maior do que o do mapa, no caso aqui 101, para que ele fique acima do mapa na renderização. E o botão eu vou defini-lo como tamanho 220 e uma margem de 10 pixels. E é isso. Agora só falta fazer uso desse componente. Então nós temos que ir lá no nosso info local, no HTML dele, e adicionar aqui a chamada para este novo componente. Então nós chamamos o app modal descrição local. Então se você não se lembra de onde vem essa informação, ela é essa informação que está aqui no seletor, que você pode mudar se quiser. Eu vou manter a padrão. E aí passamos os dados que ele necessita, como o nome, então infolocal.nome, e em descrição, infolocal.descrição. E também tendo o cuidado de usar essa diretiva ngIf para certificar de que essa tag ou esse componente somente será chamado quando nós tivermos as informações do locais devidamente carregadas. Feito isso, está tudo certo, poderemos executar a nossa aplicação. Então vamos executar aqui o ng-serve. Não vamos nos esquecer também de executar a nossa API com node index. E vamos aguardar a execução e aí nós voltamos para testar a aplicação. Então ele terminou a compilação, vamos verificar se está tudo funcionando. Então aqui nós temos o nosso mapa, aplicação, execução. Vamos abrir aqui uma localização qualquer. Então é exibido o nome. Se eu clicar em exibir informações, então esse botão é o que nós acabamos de adicionar. Repare que nós temos aqui então a nossa janela modal. Então informações sobre, aqui é o nome que vem lá da API. E aqui obviamente cada uma desses parágrafos é renderizado através daquele ngFor. E acho que tem o botão de fechar que está posicionado atrás aqui do meu vídeo. Se eu diminuir aqui a tela, isso aí é possível ver o botão de fechar aqui embaixo. Então voltando, se eu selecionar uma outra localização,
exibir informações, também tem informação dinâmica com a descrição de cada um dos locais. Então, com isso, nós temos a nossa modal também implementada. Vamos no próximo vídeo fazer o mesmo com o React e depois partimos para a nossa galeria de fotos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!